Pronto, tá gravando. Vamos começar, certo? Bem, a nossa reunião é mais para uma espécie de encontro mesmo com a turma. Não sei como é que vai acontecer durante esses próximos meses, né? Porque a gente já viu aí que o decreto foi renovado pelo menos até 4 de junho. Eu não tenho esperança que até julho ou agosto vá voltar a ter aula presencial. Na verdade, eu acho meio difícil até que tenha, não sei. Pode até que eu esteja enganado e volte a ter aula presencial. A minha preocupação é que nem todas as turmas, os alunos todos podem participar dessas atividades online. Então, aqueles que puderem, que puder fazer um esforço, façam, porque a gente não sabe como é que a universidade vai tratar. Por exemplo, se a gente vai ter que encerrar o semestre com o que foi feito até agora, né, o que foi feito antes da paralisação, o que está sendo feito agora online. Aí, se for assim, todo mundo que está participando vai ter lá sua participação, suas atividades. O semestre vai ser prejudicado, claro, não é igual a gente estar tendo aula normal. Se a gente tivesse tendo as aulas terças e quintas, a gente já estaria bem avançado no conteúdo, já teria feito a primeira prova, já estava assim caminhando para a segunda prova já. Então, é diferente. Aqui a gente vai num ritmo muito lento, e tem que ser lento, porque eu não posso ficar dando aula como se fosse na universidade, segunda e terça, tacando um monte de conteúdo para vocês, porque a velocidade que a gente faz isso aqui é diferente. Não tem como eu gravar uma aula de 2 horas, como a gente faz na faculdade ali, na lousa, para passar para vocês, e já na quinta-feira já passar outra no mesmo ritmo. Não tem como fazer isso, não dá para a gente fazer isso. E todo mundo foi pego de surpresa que a gente não tem uma estrutura de EAD, é porque onde tem EAD tem todo um ambiente virtual que favorece o professor fazer digitação de material, de conteúdo e tudo. A gente não tem isso, então a gente tem que lidar com improviso mesmo. Aí o que a gente está fazendo é isso. Eu vou tentar agora, que eu estou com um computador novo, que eu estava com problema no computador, agora eu estou digitando um material, vou estar colocando toda semana alguma atividade lá para vocês fazerem. Aí da outra vez eu coloquei avulso, assim, para que vocês mandassem, mas dessa próxima vez eu vou colocar lá onde tem a opção atividade. Vai com a data de entregar, aí vocês vão lá e postam, que fica mais prático para mim. Depois eu entrar lá, colocar uma nota, uma participação lá, uma pontuação, e corrigir, fica tudo mais organizado. Aí, quem puder. Os alunos que não puderem, aqueles que estão sem internet, que não estão conseguindo acessar, que não está dando certo, aí isso aí a gente só vai saber o que vai acontecer mais para frente, na universidade tomar uma decisão, certo? Faça um esforço para manter, né? Eu estou vendo que, pelo menos eu tive a sorte, né, eu, né, como professor, que as duas turmas que eu peguei, elas estão tendo um bom acesso. Vocês aí, eu criei aquela turma, se eu não me engano, na nossa sala são 16 alunos, se eu não me engano, é 15 ou 16. 14 estão lá na turma. E todo mundo, daqueles alunos lá, eu anotei aqui, só teve 2 que não mandaram as atividades. Só faltou o Cícero Alan, que eu acho que foi ele que o pai morreu, né? Foi esse mesmo. E, e o outro foi o Felipe Ebert. Aí, tirando esses aí, teve uma menina que não sei se ela desistiu, ela até saiu do grupo. Eu esqueci o nome dela. Ela não entrou na turma e também ela saiu do grupo, do WhatsApp. Aí os outros todos mandaram atividade. Aí, assim, se continuar assim, seria o ideal, porque todo mundo participando. Não sei se nas outras turmas outros professores tiveram assim essa sorte. Na outra minha turma de metodologia de trabalho científico, eu já estava trabalhando com eles um negócio chamado LaTeX online, né? Metodologia de trabalho científico, eu estava ensinando eles a fazerem trabalhos no Overleaf. Então, assim, meio que foi uma premonição. Eu estava trabalhando com eles atividades online. Aí, como teve esse problema aí dessa pandemia, acabou que não afetou tanto na aula de metodologia de trabalho científico, é uma disciplina que dá para fazer, tranquilo. Eu passo material lá, eles mandam pela internet, então está dando certo. Tem um aluno lá que não está conseguindo entrar, porque eu acho que ele mora num canto que não tem internet, e essa é a realidade de muita gente. Então, depois, quando a universidade definir o que, é que vai acontecer, aí a gente vai ver o que, é que faz com esses alunos, né? Porque prejudicados por conta da internet, eu não sei se eles não vão poder, não podem ficar, mas ao mesmo tempo, eu não sei o que, é que vai acontecer com eles se o semestre acabar todo assim, né? Se o semestre inteiro for só assim, não sei ainda. Vai ter umas reuniões daqui para frente, e quando eu tiver mais informação, eu posso até dizer mais alguma coisa, porque por enquanto a ordem é só essa, é seguir as atividades da forma que a gente puder. Certo? Bem, então vamos lá, sem enrolação.
Na atividade, tem só uma coisa lá, que tem uma pessoa que tem um perfil lá que eu não identifiquei quem era, que mandou a atividade, que é... Deixa eu abrir aqui, vocês estão vendo a tela aí, eu vou colocar... Opa. Estão vendo aqui, ó, as pessoas da turma, certo? Tem o Cícero, Alan, Samuel, Janaína, Pedro, Karine, Melquisedeque, né? Felipe F, Luiz, Samuel, Reginaldo. Aí esse perfil aqui, ó, Matemática MDE, eu não sei quem é. José Hernandes, Eric, Joaquim e Simão. Aí eu passei a atividade aqui, eu acho, não foi? Eu coloquei no conteúdo da sala de aula, coloquei aqui a primeira lista, certo? E acabei que não coloquei no local correto, né? O ideal seria eu criar aqui, ó, eu criar aqui um exercício, no caso aqui, esse primeiro aqui, uma atividade, e vocês lá vão postando no local e fica igual eu fiz com a turma aqui de MTC, ó. De MTC, eu criei um trabalho, né, uma atividade aqui teórica, aí fica aqui, ó, desse jeito, fica organizado. Então fica quem mandou e quem não mandou, né? Quem está faltando ainda enviar. Os outros ficam tudo aqui, então fica mais prático, fica mais organizado. Aí eu pedi lá no grupo que alguém se identificasse quem era esse perfil, só para saber de quem era, né? Porque eu não sei quem é, para poder depois passar lá para o diário, caso seja necessário. Se for um de vocês, vocês me digam aí. Bem, na primeira lista, uma das coisas que eu percebi é que todo mundo fez essas questões aqui de mudança de base. Da base 2 para a base 7, transformar os que estão na base binária em sistema decimal, né? Essas questões de base aqui, elas foram feitas. Aí surgiram algumas dúvidas aqui nessas de operações aqui que envolve o erro relativo, né? Essa questão 4 aqui, né? Tem um sistema de ponto flutuante, tem os 4 dígitos, aí dá essas operações e pede para fazer essa conta. Esse exercício está no livro, né? No livro que a gente está usando. Eu tirei ele de lá, né? O exercício, eu fiz um exemplo na sala, só que o exemplo que eu fiz, eu acho que eu só fiz as operações de somar e subtrair, se eu não me engano. Aí aqui, não sei se vocês estão vendo, vocês estão vendo, né? Sim. Deixa eu aumentar, tá pequeno, dá para enxergar? Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Tá meio. Aí, tá melhorando. Agora Eu sim. vou deixar aqui um pouco maior. Ó, esse tipo de exercício ali, só para comentar, você tem uma sequência e você tem uma atividade aqui, né? Você tem esse exemplo, tem esse número, que é 0,937 vezes 10 a quarta, e esse outro aqui, aí você quer obter uma soma. Acho que a gente chegou a fazer um exemplo desse na sala, não foi? Você pega, alinha os pontos, no seguinte sentido, você pode deixar eles com a mesma base aqui na frente, né? No caso aqui, ele tinha um 10 a quarto, outro é 10 ao quadrado. Aí vocês alinham eles para quê? É uma soma comum mesmo. Você coloca em evidência a potência de 10 e soma a outra parte, certo? É o valor da operação, certo? Lembram que aqui, aquele sistema de aritmética de ponto flutuante, você tem que o T é a quantidade, né? A mantícia, né? Como? Mantícia que chama. Exatamente. O T aqui é igual a 4, né? Então esse resultado deve ser arredondado ou truncado, que é aqueles 2 metros que a gente viu lá. No caso aqui, a soma, o x mais y barra, ele tem essa soma aqui num método, que é no arredondamento. E o outro, o x mais y barra 0,9382 vezes 10 a quarta no truncamento. Olhando assim, aparentemente é uma diferença pequena, né? Porque, ó, 9383, o outro é 9382, né? Então não tem tanta diferença. Mas vocês têm que fazer para compreender o método, né?
probleminha aqui de passar a página, peraí que só um minuto, né? Aí aqui no exercício, você tem soma, né? Com 3. A questão é, com 2 ou com 3 é a mesma coisa. Aqui é 10 a quarta, 10 a menos 3, 10. Então é transformar e fazer as operações. Não tem muita dificuldade. Talvez uma diferença maior aqui, que tem uma divisão, né? Tem mistura de produto com divisão. Mas basicamente é a mesma coisa, porque se você vai multiplicar ou dividir, o princípio é o mesmo, né? Você mexer com os termos que tem a parte decimal, com a outra parte que tem as potências de 10, deixar mais ou menos na mesma ordem e fazer a conta. Não tem muita diferença, não. Eu acho que todo mundo também fez. Com algumas pessoas talvez tenham alguma Ei, dúvidazinha, alguma José, coisa. José, Quem tá falando? Hernandes, Pode falar. essa questão aí, coloca lá no arquivo. Essas Certo. últimas três letras, não tem? É, ela tinha no livro, eu estou com o livro aqui. Eu respondi essa letra C, D, E, eu tentei fazer ela. Só que o problema é que quando eu resolvo, eu seguindo os passos que está no livro, porque eu tomei base no que está no livro também, os passos que ele tem uns exercícios que ele ensina como é que faz isso. Só que quando eu Certo. fiz os passos, não batia a resposta que está no livro. Aí foi por isso que eu te perguntei lá. Entendi. Eu não estava batendo, não tem? Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui, certo? O exemplo que tem é esses aqui, né? Ó. Eu acho que eu fiz do mesmo jeito de Hernandes. Também Acho eu que é esse tentei fazer aqui. pelo mesmo passo e deu um resultado diferente. Acho que é esse exemplo aqui, né? Ó. Aqui é o exemplo 5. Vocês estão vendo aí o exemplo do produto, tá vendo? Estão vendo o exemplo do produto? Sim, tá vendo. Então vocês devem ter feito isso. Né? Vamos supor que é o produto, né? Vou voltar aqui à tela. Vamos supor esse caso aqui, que x, y sobre z, certo? Então, esquece o z, por exemplo, vamos fazer o produto de x vezes y. Então, x vezes y, vocês devem ter feito isso aqui, né? Pegar o x, escrito ele lá, o y faz o produto e dá aqui. No caso do produto, é simples, né? Porque na soma é igual a uma equação, né? De uma equação algébrica, que você tem que colocar os polinômios de mesmo grau. Aqui é a mesma coisa, você deixa fazendo na soma. Já que no produto, você vai fazer o quê? Você vai fazer o produto normal mesmo. Você faz a multiplicação e as potências, no caso aqui, como eram positivas, soma. Lá vai ser diferente, porque tem uma negativa, uma positiva, mas você vai somar as potências e vai dar um número lá. O grande problema, talvez, tenha sido o método do arredondamento, né? Porque aqui ele dá a resposta já usando o arredondamento para um lado e para o outro usando o truncamento. A diferença que vocês encontraram em relação à resposta do livro é grande? Podem falar. Alô? Não, a diferença não foi grande, não. Teve uma que eu fiquei com dúvida até, que dois exemplos davam um resultado diferente, mas sempre ficavam um meio vezes uma potência de base 10. Eu não entendi o porquê. Sei. Mas isso é um exemplo ou foi um dos itens da lista? Me pareceu como sendo meio que uma definição, de fato. Porque eu acho que é no truncamento. Né? O erro do truncamento sempre é um meio vezes uma base 10. Ah, entendi. E Você de está se fato tem que referindo. colocar só isso. Eu calculava o erro exato, mas tem que colocar um meio vezes uma base 10. Eu tô lembrado. Porque assim, lá quando eu ensinei a vocês os dois métodos do arredondamento e do truncamento, realmente tinha que seguir aquela expressão, né? Uma fórmula, vamos dizer assim. Aí você pode influenciar, né? No número. Mas enfim, assim, o que a gente tem que ter cuidado mais aqui é só na parte, não do método de fazer os produtos e a soma, é mais do truncamento e o arredondamento mesmo, certo? Se o arredondamento e o truncamento vai ser feito de acordo com o que ele pede. Nesse exercício em particular, como eu tirei do livro, então eu queria tirar exatamente como ele estava feito aqui. Então, assim, era para fazer mais ou menos igual esse exemplo aqui, né? Do mesmo jeito.
Aqui ele faz a conta usando as expressões. Lá nas expressões que a gente fez na sessão, eu tô colocando aqui uma foto que eu tirei do livro, né? Mas eu não coloquei a parte, eu acho que eu não tirei aqui a parte que tem a explicação dos 2 métodos, truncamento e arredondamento. Mas lá vocês têm uma diferençazinha assim nas potências em cima, né? Aí no caso da lista, o que tem que acontecer é seguir aqui a ordem, né? Porque a gente tem um ponto flutuante de 4 dígitos, certo? Então o T nosso lá é 4, né? Então tem que ter essa observação, base decimal e com acumulador de precisão dupla. Então, dados esses números aqui, o que você vai ter que ter cuidado é só na hora de jogar o resultado baseado em um ou outro. Então, nesse caso aqui, você faria um resultado por truncamento e outro resultado pelo arredondamento. Mas, no geral, estava sendo feito da forma que é para fazer. O que gerou mais um pouco de dificuldade talvez tenha sido como escolher. Por exemplo, tem gente que escolheu um dos 2 métodos e colocou só via por um, né? Você pode apresentar pelos dois métodos, né? Pelo arredondamento e pelo truncamento. Mas a diferença não vai ser grande, né? A gente viu nesse exemplo aqui anterior, se você olhar, nesse exemplo da outra página, quando você fez uma soma, não tem muita diferença. A diferença aqui é 9383, o outro é 9382. É no último dígito. Claro, muda o número, porque mudou um dígito, mudou. Mas no resultado geral, se uma pessoa fizer por um método, vai dar uma coisa, o outro só usou outro, pode divergir o resultado. Eu nem olhei a resposta do livro, eu não sabia nem que tinha resposta. Ele fala lá se é por arredondamento ou truncamento? Ele não fala, ele só dá a resposta no final. Mas Eu vou aí pegar. ele vai. No Vou caso, eu acho que falar. ele faz uma escolha de um. Ele É, escolhe um, né? eu acho que é isso que ele faz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu nem sabia que ele tinha a resposta. Porque eu fico me revezando entre esse livro e aquele outro que eu apresentei a vocês no primeiro dia de aula, né? Aí às vezes eu uso mais o outro do que esse. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Eu acho que ele não faz distinção de qual método é. Eu acho que ele não faz distinção aqui de qual método está usando, não. Talvez o ideal é isso, é você fazer por um ou pelo outro. Enfim, mas isso é besteira. Vamos a outras coisas mais importantes. Quem não leu, eu acho que eu postei isso aqui, eu não sei se eu coloquei lá, mas para quem não tiver o livro, eu posso tirar uma foto, uma xerox e colocar lá algumas páginas, né? Para a pessoa que quiser seguir o livro. Tá certo, eu quero. Quem é que está falando? É o Hernandes? Não, é Reginaldo. Opa, Reginaldo. Eu acho que eu mandei uma lá, mas acho que foi só para o Hernandes, se eu não me engano. Umas páginas que ele me fez uma pergunta e eu mandei para ele. Eu Foi, vou mandou. colocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá na parte de material, onde tem lá no Google Sala de Aula, material. Eu vou colocar umas páginas que se referem ao conteúdo que a gente viu e que estiver vendo, que é do livro. Meio que tirar uma cópia, uma foto assim, e colocar lá para quem quiser ir olhando o exemplo e tudo, ver lá. E o que eu digitar é mais por uma questão da apresentação quando for uma aula assim, que nem essa, certo? Porque o que eu queria também era que a gente começasse logo o próximo método. Porque não tem muita diferença, certo? O método de Newton e o método da secante, que vão encerrar agora, eles são continuação dos métodos anteriores, na verdade. Aí eu queria aqui apresentar um pouquinho alguma coisa. O método de Newton. Isso aqui vocês todos viram, né? Esse material. Eu dei uma olhadinha. Eu só não. Essa parte inicial do método de Newton eu até entendi. Quando eu cheguei para entender, só na parte de entender a convergência, tem a demonstração da convergência, sei que eu fiquei
meio assim, que eu não entendi muito. Tudo bem. Mais uma pergunta. Todos leram esse material, ou pelo menos olharam por cima? Quem é que não olhou? Fala aí, quem não olhou? Então, todos olharam. Eu acredito que todos olharam, nem que seja superficialmente. Foi o que eu pedi. Mas não, antes da gente conversar, é bom que dê pelo menos uma olhada, né? Nem que seja superficialmente. É difícil aqui a gente explicar isso numa aula online, né? Assim, talvez seja melhor eu fazer depois uns vídeos, que é que eu vou fazer, alguns pequenos vídeos, onde nesses pequenos vídeos eu posso explicar alguns pedaços, certo? Eu vou colocar aqui uma tela cheia. Professor, eu creio que dá para a gente entender, você explicando por cima das notas. Não, eu vou Já que a fazer gente já isso. tem uma base. Peraí, deixa eu só resolver um problema técnico aqui. Eu acho que aqui tá maior a tela do que estava ali, né? Assim tá maior, né? Acho que Que eu deu a tentei entender colocar. essa parte também. Eu ia botar aqui tela cheia, mas tá ficando menor, né? Tá vendo? Eu acho que do jeito que tá aqui tá melhor, tá maior, né? Ó. A tela tá melhor para vocês nesse tamanho, tá? Pode Tá bom, falar. sim. Tá bom. E também tem Ó, como dar um zoom também aqui, ó. Então, certo, certo. Bem, todo mundo tá enxergando aí. Ó, o método de Newton, ele é uma continuação daquele método do ponto fixo. Ele é uma espécie de método do ponto fixo. Ele é um caso particular. A diferença é que aqui aparece essa φ, né? Lá no método das aproximações sucessivas, que é o mesmo do método do ponto fixo. É a mesma coisa. Uma hora a gente pode estar chamando de método das aproximações sucessivas e outra hora a gente pode estar usando a palavra método ponto fixo. É a mesma coisa. Lá a gente viu que uma condição era que a derivada da função φ fosse menor do que 1. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas lá eu até fiz uns exemplos. Como é que eu vou saber qual é a φ que eu tenho que escolher? Porque no método das aproximações sucessivas, como é que você fazia? Você igualava a equação a zero, aí jogava um termo lá todo um termo para depois da igualdade, certo? Isolando o xn para descobrir quem é que você ia tomar como sua função φ. Só que, não sei se vocês lembram que eu dizia, olha, mas não pode ser uma φ qualquer, porque se você pegar uma φ que não serve, derivar ela, você vai pegar a norma dela, você vai olhar se ela satisfaz essa condição aqui, ó, de ser menor do que 1. E quando ela satisfaz essa condição, aí você vai atrás da iteração. O que é a iteração? É você buscar sempre o termo da frente. Você começa com x0, então você vai fazer o processo iterativo, que é procurar, a partir do x0, encontrar o x1. A partir do x1, encontrar o x2. Do x2, o x3. Aí isso aí você vai construir uma sequência. E essa sequência vai convergir para a raiz. Aqui eu chamei com essa letrinha aqui, chamada de que, na verdade, é um que. Certo? Então, o método de Newton ele consiste em determinar uma função tal que a derivada dessa função, na raiz, o módulo dela é zero, ou seja, ela se anula, né? Só que nesse caso, x, a gente tem que, nesse caso, para x, uma vizinhança perto da que se. Você tem que começar com x mais ou menos perto da vizinhança do zero. Você vai ter que, todos os x que tiver perto dessa vizinhança, a derivada dele nele vai ser aproximadamente zero. O que, é que quer dizer aproximadamente zero? Ora, quanto mais perto da raiz, se você derivar a função φ e aplicar esse número, menor vai ser ele. Então, ele vai dar muito próximo de zero, certo? Então, isso aí é o que vai garantir a convergência. Essa continha que tem aqui, ó, que eu vou mostrar, vocês podem tentar entender, mas ela é só para justificar o método, né? O que, é que você está fazendo aqui? Ele está derivando uma função, a φ, em tal ponto que iguala a zero. Ele está fazendo uma conta aí, como se fosse a regra do produto, né? Para a equação x, φ de x vezes f. Deixa eu ver se eu tenho essa equação escrita aqui, né? Acho que não. Eu não escrevi a equação, mas aqui é como se fosse assim. Imagina a equação φ igual a x mais
um θ de x vezes f de x. Quando você derivar, a derivada de x é 1. Aí aqui vira a regra do produto. Fica θ' vezes qc igual a f vezes qc mais f' qc mais θ de qc. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora eu estou entendendo, porque né, eu não tinha percebido que isso era a regra do Deixa eu produto, né? escrever aqui uma coisa no meu caderno. Eu vou escrever um pouco grande. Ó, Eu não sei se vai ser tem, muito visível para vocês. Só um tem minuto, viu? José. Diga. Bem abaixo do material que tu mostrou, tem essa mesma função. Só é olhar para cima e interpretar essa parte de cima como a derivada dessa parte de baixo. E é x mais Certo. qc vezes f de x. Certo. Que é isso aí que eu vou explicar aqui. Eu acho que embaixo eu fiz essa conta. Mas como eu tinha esquecido disso, eu não lembro que eu tinha colocado no material. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vocês conseguem ver? Tem o θ de x é igual a x mais θ de x vezes f de x. Vocês conseguem ver isso? Sim. Então, o que ele está dizendo aqui é que se eu derivar o θ, a derivada de θ, que é a θ', na raiz, que se dá igual a zero, certo? Então, você deriva o θ' no que se dá igual a zero. Ora, mas derivar a θ em relação a que se é derivar essa função aqui, certo? Então, derivar essa função em relação a x é a derivada de x, que é 1. Mais a derivada aqui é a derivada de um produto. θ' vezes f mais θ vezes f', certo? Então, vira essa expressão que está aqui, igual a zero. Aí é só para justificar o que foi feito aí. Certo? É justamente isso aqui que eu falei, aqui embaixo. Ó, a φ de x, né, é x mais θ de x mais f de x, certo? Então, f de que se é zero, por quê? Porque que se é a raiz da função, certo? Eu montei essa função θ aqui, mas ela está montada, mas para quê? Para nós encontrarmos a raiz de f, certo? A raiz de f. A f de que se é que tem que ser igual a zero, porque a nossa equação original, que a gente iguala a zero, ela é a equação da função f, certo? Então, o que acontece? A f no que se é igual a zero, ok? Aí, isso que nós estamos fazendo aqui, essa justificativa eu já tinha explicado lá no método da... É a mesma explicação, mais ou menos, que está lá no método dos pontos fixos, né? É o método das iterações sucessivas. É só para justificar porque a gente usa essa φ com essa cara, certo? Então, se você observar aqui, ó, f de si é zero, então esse pedaço aqui vai embora, ó, esse pedaço aqui do meio. 1 mais esse dá zero, então fica até φ' de que si fica igual, por um lado, igual a zero, certo? Então fica zero, fica 1 mais f' de que si vezes θ de que si igual a zero. Opa. Professor, Ó, fica por 1. que a gente considera f' de QC sendo diferente de zero? Como é? Por que ali a gente supõe que f' de QC é diferente de zero? É porque, assim, a gente está procurando uma raiz para a equação f. Não sei se lá no cálculo 1 você viu que os pontos críticos da função são aqueles pontos cuja derivada dá igual a zero. Só que os pontos críticos de uma função, elas têm a reta tangente, vamos dizer assim, paralela a... Tem alguém querendo entrar aqui, peraí, viu? Pronto, mais alguém. Certo? Então, lá no cálculo 1, vocês aprendem que quando você vai fazer a solução de uma equação... Deixa eu escrever aqui, tá? Só um
minutinho aqui, viu? Tá todo mundo aí, né? Beleza. Lá no cálculo 1, vou fazer um desenho aqui, certo? Vai justificar mais pelo desenho. Ó, se você estiver vendo esse desenho, eu coloquei o gráfico de uma função que corta bem nesse ponto. Ela toca o eixo X aqui, certo? Nesse caso aqui, a Tem inclinação... como levantar mais o pé? Você está conseguindo ver? É que nós estamos vendo, não. Aí, Se agora você sim. olhar para Corre esse um pouco pra gráfico, cima. se você olhar esse gráfico, ele corta esse ponto aqui, né? Ele toca aqui e aqui ele zera. É um zero para essa função aqui, seria sua equação. Então ele zera. Seria um f de que c igual a zero. Só que se você olhar a inclinação da reta é f' aplicado no ponto que é a raiz, no caso que c. Se ele cortar aqui embaixo, a f' de que c não pode ser zero. Por quê? Toda vida que você tem uma raiz, no caso aí, a derivada f' de que se ela der igual a zero, né, ó, se a f' de que se der igual a zero, é porque a reta é assim, ó, ela é paralela ao eixo x, então ela não pode ser uma raiz, certo? É mais uma justificativa lá do cálculo, em relação à procura dos pontos críticos de uma função f. Então, se você tiver um ponto onde a derivada dele dá diferente de zero, então a inclinação da reta tangente não é nula. Então, esse ponto aí, ele pode, a princípio, cortar a sua como é que se diz? O seu eixo X. Então, se o que se é um candidato à raiz, a derivada dele não vai, a princípio, anular, não, certo? Claro, pode dar zero? Pode, porque você pode, de repente, criar um polinômio que a derivada, quando aplica, dá justamente zero. Mas, no geral, não, certo? Então, por isso que a gente escolhe supondo que ele não dá igual a zero. Sim, voltando, eu estava aqui, né? Aí, nesse caso aqui, é só para justificar, então. Se você pegar, então quer dizer que o θ que eu escolhi, né? Se você resolver essa equação que eu acabei de falar, né? Ó, esse do meio dá zero, então fica 1 mais f' de que si vezes θ de que si igual a zero. Passa 1 para lá, joga o f' dividindo, já que ele é diferente de zero, então o θ de que si é esse. Ou seja, a função θ aplicado ao que si vai dar menos 1 sobre f' de que si. Então o θ vai ser tomado assim, aí você volta para a expressão. Onde tiver θ, você joga isso aqui. Menos 1 sobre f' de x. Então, aqui vai ficar x, aí no lugar do mais vai ter esse menos. Aqui vai ficar 1 sobre f' de x. Multiplica por f de x, então fica f de x sobre f' de x. Então, essa é a sua φ. Então, estou querendo mostrar isso só para dizer que esse método é simplesmente igual, é uma consequência do método anterior, só que aqui a gente tem uma φ particular. Lá você pode escolher várias φs no processo do ponto fixo. Você vai escolher a φ, mas com a condição de que a derivada seja menor do que 1. Aqui você só vai precisar fazer a escolha da φ, e o processo iterativo vai ser esse. Você vai começar do φ xi, vai ser menos xi menos f de xi sobre f' de xi. Ora, mas o processo iterativo, ele é justamente o xk mais 1 igual a f de xk. Certo? Deixa eu só colocar no módulo apresentação, assim, para ficar um pouco melhor. Que fica maior. Certo? Isso ali é a mesma coisa que eu já tinha falado agora, a mesma coisa, certo? Então, o xk mais 1, o xk mais 1 aqui é f de xk. Então, justifica o quê? Quando você for pegar o xi mais 1, ele é sempre o xi menos f de xi, f' de xi. Certo? Aí, nesse caso aí, o método Newton é só isso. É você identificar a sua φ de xi como sendo isso. Então, φ de xi é igual a xi mais 1. Isso é a mesma coisa do método do ponto fixo, só que com essa φ em particular, certo? Então, aí eu coloquei esse exemplo. Esse é o mesmo exemplo que está no livro. Isso aí é só para você praticar lá com
aquela tabela lá que está no livro. Você pega esse polinômio, x ao quadrado mais x menos 6, esse aqui se 2 igual a 2 e x0 igual a 1,5. X0 vai ser o primeiro que você vai fazer, certo? Eu não coloquei aqui, mas... só voltar aqui uma coisa. Só um minuto, né? Você tem aqui a conta que é bem simples, né? No caso do polinômio é só derivar. O f' é 2x mais 1. O f de x é esse. Do jeito que o polinômio está aqui, você pode trabalhar do jeito que você quiser, né? Você pode simplificar se puder. Senão você vai só substituir. Começando com x0 igual a 1 meio. Aí o x1, pelo método, vai ser quem? x1 vai ser φ de x0. Então, x1 é φ de x0. Aí quem é φ de x0? Aí você vem nessa conta aqui. Φ de x0 é você pegar a φ e aplicar aqui 1,5 menos 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6 sobre 2 vezes 1,5 mais 1. Aí vai ser aquela contona grande que eu disse, tá? Toda você pega a calculadora e faz. Aí você tem pelo menos x0, x1, x2, x3. Esse aqui se igual a 2. Deixa eu só voltar aqui, viu? Acho que aqui tá melhor. Essa interpretação geométrica, eu vou já falar dessa. Ela vai resolver, por exemplo, essa pergunta que acho que foi o Melquisedeque que fez, né? É porque eu chamei a raiz lá de 2, não foi? Foi. Esse caso aqui só para ilustrar, né? Que assim, nesse caso aqui eu já estou dando a resposta, né? Eu estou dizendo que a raiz, no caso, o que se, que a gente colocou lá no exemplo, para nós eu chamei aqui de que se 2. Então ele é encontrado aqui nesse passo. Você tem o x0 igual a 1 meio. Na primeira iteração, você já tem 2,0625. Na próxima iteração, ele já arruma mais 2 zero, 0,0076. Na próxima iteração, você já encontra 2,00000. Então, em poucas iterações você chegou. Aí, o que eu faço para vocês aqui de observação é que no método que você usa, o outro método, você vai obter. É porque a tela está no meio aqui, peraí, viu? Vocês estão vendo essa última frase aqui, ó? Esse exemplo feito com o método ponto fixo anteriormente, obtivemos. Isso aqui está na minha frente. Está na minha frente de vocês também? Tá sim. Ele obteve aí x igual a 2 pontos, aí eu acho que são 5. É um número lá com muitos zeros, mas só que na sétima é a oitava iteração, ó, se vocês forem ver. No método, não, na quinta. Ó, no método ponto fixo, que foi o método anterior, uma aproximação com 3 zeros, ele só consegue na quinta iteração. E aqui na terceira, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, certo? Que é o que eu pedi, certo? Eu pedi com 5 casas decimais, trabalhando com 5 casas decimais. Então, eu consegui encontrar 5 casas decimais na terceira iteração. Então, esse método de Newton, ele é um método de convergência mais rápido. Você vai ver depois, quando você estiver lendo o livro, que ele vai dizer que ele vai fazer uma comparação sobre convergência quadrática, assim, sobre o fato da convergência ser numa velocidade maior. Ele justifica isso, ele faz até uma conta para justificar. Eu ia até digitar isso, mas é porque ele lembra um polinômio de Taylor. Aí, como tem que falar, eu ia explicar o que era o polinômio de Taylor, eu não quis jogar assim, o polinômio de Taylor sem explicar isso a vocês, certo? Tá dando para acompanhar mais ou menos? Tá, né? Deixa eu fazer aqui a chamada, né? Chamada virtual. Todo mundo que está aqui tá me ouvindo? Ó, eu estou vendo aqui, tá o José Hernandes, Simão, Karine, Melk, o Reginaldo e os dois Samuel. Todos estão me ouvindo? Se alguém não estiver me ouvindo, me fala Sim, aí. Mas todos estão, né? Sim, sim. Samuel, Sim, o outro tô Samuel ouvindo. também. Karine, Sim, Eu entrou também. por outro. Karine, está ouvindo? Alô? Não é possível ter evolução. Eu acho que
Eu acho que só ela que não tá ouvindo. Ah, ela mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver, tá ouvindo, mas não consegue falar, né? Eu acho. Mas tá ouvindo. Se você tá me ouvindo, então, você entrou por último, eu tô gravando, né? Eu comecei a gravar. Certo, ela tá dizendo que o microfone dela não tá funcionando. Tudo bem. Eu tô vendo o que ela tá escrevendo. É só para informar, né, que a gente começou a gravar antes de você entrar. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui tá gravado lá. Aí vai aparecer no e-mail de vocês um link que vai permitir você clicar nele. Aí esse vídeo vai ficar salvo no Google Drive associado ao seu e-mail. Você clicando lá, mas tem que estar na internet. Aí você vai abrir o lá como se fosse assistindo um vídeo no YouTube. É como se fosse isso. Ele vai carregando e você vai assistir, se você quiser. Depois eu vou gravar uma aula específica aqui no computador, sozinho eu. Vou gravar uma aula fazendo um slide, uma explicação e uns vídeos gravados via celular. Eu vou postar para que vocês vejam com mais detalhe. Aqui é mais uma conversa, não é bem uma aula não, certo? Nós estamos mais conversando do que dando aula, tudo bem? Bem, ok, então todos estão ouvindo, temos pelo menos 9 alunos, então eu já considero um sucesso, que a maioria está online, está conseguindo aqui. Aí veja bem, não sei se todo mundo leu o material que eu falei antes, né? Eu vou aqui dar uma explicação por cima, né? Esse método é chamado pelo método das secantes também. Eu vou dar uma explicação aqui num desenho bem simples. Você está vendo aqui esse desenho, vocês estão vendo esse desenho, certo? Aí você tem aqui um x0 inicial, certo? Aí tem um x1 e um x2. Perceba que nesse desenho, eu acho que ele está perto, mas deixa eu aproximar mais ainda. Esse desenho, você tem o x0, x1, x2. Olha, se o gráfico ele corta bem aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma raiz para a equação desse gráfico. Concordam? Acho que sim, né? Então, o que significa esse x0, esse x1, esse x2? Eles estão se encaminhando para a raiz, certo? É uma sequência de pontos que está se aproximando da raiz. Tudo bem? Então, eles estão x0, x1, x2, eles estão indo à esquerda, cada vez mais perto de tocar aqui nesse ponto. Aí suponha que você quer colocar o x1 em função do x0. Eu quero escrever o primeiro ponto em função do segundo ponto, x1 em função do x0. Agora há pouco eu mencionei, lá do cálculo 1, não sei se vocês lembram, que a gente pode encontrar a equação da reta tangente em qualquer ponto desse gráfico usando aquela expressãozinha, né? Você tem aqui o coeficiente angular, é a derivada no ponto x0. Suponha que eu tenho uma reta tangente que passa nesse ponto aqui x0. x0, é a imagem dele bem aqui em cima, né? Ó, x0 seria o f de x0. Aqui é o x1, aqui a imagem dele é o f de x1. x2, f de x2. Então, a equação da reta que passa pelo ponto x0, f de x0, é essa equação aqui, ó. Você pega o y menos f de x0 igual f' de x0, x menos x0. Equação da reta, lá da geometria euclidiana. Bem, só que eu sei que essa reta, né, ela passa pelo x1, 0. Eu quero colocar o x1 em função do x0. Então, eu vou escolher a reta que passa pelo x1, que é essa. Se essa reta passa pelo x1, aqui no eixo x, bem aqui em cima, quem é as coordenadas dele? São x1 e 0. Bem aqui em cima do eixo. É x1 e o y é 0. Ora, então se o y é 0, você troca. O y é 0 menos f de x0 igual f' de x1 ou de x0. Aí o x para mim aqui, eu estou aqui em cima, então meu x é x1 menos x0. Então aqui fica um 0. Aqui f de x0 igual f' de x0 vezes x1 menos x0, que é a nossa equação. Se você prestar bem atenção, vamos resolver essa conta aqui, né? Nós vamos pegar esse fx' e vamos passar aqui dividindo, certo? Ele vai passar daqui para aqui para baixo. Vai ficar f de x0 sobre f' de x0, com menos na frente. Aí do lado de cá vai ficar só x1 menos x. Aqui vai ficar x1 menos x0, certo? x1 menos x0. Só que aí eu pego, jogo o x0 para lá. Então ele fica positivo. Fica x0 menos f de x0 e esse f' de x0 veio para baixo, que é isso. Ora, isso aqui é o que a gente viu lá, é o nosso método de Newton, né? Por isso que é chamado de método das tangentes. Por quê? Eu fiz essa conta usando a primeira equação
Aliás, da primeira reta tangente, que foi y1. Se eu fizer agora do x2 em função do x1, então eu posso fazer a mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz do x1 para o x0, eu posso fazer agora do x2 para o x1. É só trocar aqui nessa conta x0 por x1 e x1 por x2, certo? Aí você vai encontrar x2 igual x1 menos f de x1 sobre f' de x1. E assim sucessivamente. Você encontra o x3 igual x2 menos f de x2 sobre f' de x2 e assim vai. Por isso que dá essa sequência. Xn igual xn menos f de xn vezes, sobre f' de xn. Aí ele é chamado de método da tangente. Por isso que você vai ver depois, no outro método, o método das secantes. Porque a reta lá não é a reta tangente ao gráfico, certo? Então, se você olhar aqui em relação ao ângulo formado, mesmo desenho. Só que esse desenho aqui é o desenho que está no livro de vocês, certo? Ele fez aqui o mesmo desenho, só que ele fez... Só mudar aqui, aumentar aqui um pouco. Só que ele fez aqui um desenho um pouco diferente assim. Ele colocou o x0 num lado e o x1 e o x2 aqui. Como assim? Porque não necessariamente a sua raiz tem que estar aqui de um lado e todos os seus x do mesmo lado. Então ele pode começar com o x0 aqui, passar para o x1 lá do outro lado, aí o x2 e só depois vai se aproximando, certo? Aí esse é o desenho aqui. Mas o método é o mesmo. Você vai fazer a mesma coisa. Eu quero colocar a reta, eu quero colocar essa reta que passa pelo x1 em função do x0. Considera primeiro essa reta. Depois, você quer colocar esse em função desse, então considera essa reta. E assim sucessivamente, certo? Então, por isso que você, em cada processo, você usou o método das tangentes. Aí, outra forma de você chegar a isso, né, é aquela explicação que eu fiz ali em cima já é correta. Mas só para lembrar, o que é que tem a tangente a ver com isso? É porque, não sei se todo mundo lembra, mas a tangente do ângulo que você pega, ela é justamente esse m aqui, o coeficiente angular. Se eu pegar o ângulo aqui e tomar esse ângulo, calcular a tangente dele, ele dá justamente esse m, que é o f' de x0. Então eu posso trocar o f' lá por tangente de alfa. Ah, então eu posso usar outro método? Pode, você pode usar a definição de tangente. Quem é a tangente de alfa aqui? Ora, eu vou fazer o seguinte, vou usar meu método da tangente. Eu faço um triângulo retângulo e enxergo a tangente como sendo o seno sobre o cosseno. Ou então, eu posso pegar aqui o seno sobre o cosseno. Quem é o seno do ângulo? É você pegar a relação trigonométrica e encontrar em relação ao eixo y e o outro em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y é a imagem, f aplicada ao ponto. No eixo x é a diferença. Mas isso aqui, o que está ali em cima, é a mesma coisa. Aqui só é outra forma de fazer a mesma constatação em cima do uso da tangente. Só para justificar, mas é a mesmíssima coisa, certo? Bem, essa parte aqui eu não vou provar, né? Porque aqui é uma demonstração, vocês têm que entender essa demonstração. O que ele quer dizer, que é aqui nessa prova, só resumidamente, é que ele vai encontrando cada vez mais os intervalos que tenham que caibam a raiz, e essa raiz está sempre no intervalo. E sempre no meio do intervalo. Pode falar. Pode falar. Jocel, o que estava me impedindo de entender essa demonstração era justamente porque a minha dúvida era a mesma de Qual é a Mel, dúvida tem? dele? Essa F do F'? A mesma... Sim, aquela dúvida dele lá. Era a mesma, é por isso que eu não consegui entender. Agora, Mas você acho que dá, agora dá certo entendeu? entender a demonstração. Entendi. Certo. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu só ver quanto... Alguém sabe quanto tempo já está passando? Eu nem estou contando. Aqui ele não mostra o tempo de gravação. Alguém aí sabe quanto tempo já está? Que hora começou? Ok. Eu sei, Vamos não. falar mais um pouco. Vamos falar aqui mais um pouquinho, certo? Não precisa falar de tudo, mas o importante é a gente conversar um pouco aqui. Então, essa prova aqui, o ideal é que vocês dêem uma lida. Ela é uma prova bem técnica, né? Exige só os conhecimentos de cálculo aí
utilizando os conhecimentos de funções contínuas, né? O motivo inicial é aquele mesmo motivo lá do começo. Usar o teorema do valor intermediário, quando a derivada tem um sinal, então existe um ponto lá, né? Então, assim, essa hipótese da f' ser diferente de zero, vocês já sabem, é porque a gente está analisando lá que no ponto onde ela corta, a inclinação da reta tangente não é zero, porque se fosse zero, ela é paralela ao eixo x. Então, ou a função é constante. Então, não é o caso. Bem, aí esses exemplos que tem aí, que tem aqui no que eu coloquei, certo? Em relação ao algoritmo. Eu não sei se todo mundo olhou o algoritmo, né? Mas o algoritmo é simples. Você começa com o x0 inicial, pega as aproximações. Se quando você pegar o f no x0 inicial já dá menor do que a precisão que você quer, então acabou. Então, é aquele negócio, acabou, beleza. Se não acabou, você passa para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Escolher o k igual a 1, ou seja, você vai passar para o x1. Como é que eu encontro x1? Ora, x0 é menos f de x0 sobre f' de x0, certo? O que você vai fazer? Vai analisar o f de x1. Se ele for menor do que a precisão que você quer, e a diferença entre as raízes, porque esse QC1 e QC2, quem são eles? O QC1 é a precisão para quando você aplica f, e o QC2 é a diferença entre os pontos. Você está pegando x1, x2, x3, então é a diferença entre eles. Se eles dois satisfazem essas precisões, então você pega o QC como sendo o próprio x1. Como assim? Ora, então minha raiz vai ser o próprio x1? Claro, eu estou querendo uma precisão que seja menor do que QC1, e meu QC ou x1 já satisfaz, então acabou. Esse aqui, se igual a x barra, é só por questão de notação, viu? É porque no livro ele usa x barra, aí tem um livro que usa x barra, outro usa o que se, mas então você pode considerar só uma notação só, não precisa se preocupar com isso não. Então, se for menor do que a precisão que você está considerando, acabou. Suponha que não, né? Suponha que não. Se não, o que você vai fazer? Você vai voltar para o prazo anterior, ou seja, você vai pegar o x1 como sendo o x0 novamente e pega o k como sendo o k mais 1. Como assim? Ora, eu vou pegar agora calcular o x2 em função do x1, que é a mesma coisa. Esse x0 igual ao x1 aqui é só para dizer que você está voltando ao passo 4, certo? Mais ou menos. Aí você está voltando à mesma coisa, de escolher o passo inicial utilizando o anterior. Então, é basicamente o que vocês já fizeram mesmo no método passado, não tem muita mudança não. Esse exemplo aqui eu fiz apenas, é o exemplo que está no livro, né? Eu vou avisar mais uma vez, eu vou tirar cópias lá das páginas do livro e vou colocar lá como material. Lá no Google Sala de Aula, lá não tem material, eu vou colocar as fotos dos capítulos desse conteúdo aqui, certo? Vou postar lá para que vocês possam ver. Aí eu vou colocar esse slide aqui já é o que está no que eu digitei. Eu vou postar mais alguma aula gravada de vídeo, né? Alguma coisa assim, vou colocar lá. E as atividades eu vou postando de forma que cada um mande e eu receba individualmente para poder eu anotar lá como atividade. Então, essa tabela aqui vocês podem continuar, por exemplo, se for o caso. Eu estou querendo pegar aqui um QC entre 0 e 1, né? Que vai ser a raiz aqui. Eu não coloquei, acho que eu não coloquei aqui o meu índice, na verdade, aqui era para ser um QC1, eu acho. Então, você começa aqui a iteração. O primeiro passo, que é o passo 0, é você pegar o número que ele pega como aproximação, 0,5. Eu peguei o 0,5 e apliquei aqui no F, deu esse número. Ora, eu quero com esse erro aqui, né, de 10 a menos 4, certo? Então, vamos para o próximo passo, é o 1. Então, x1 vou pegar como sendo x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Aí você tem que pegar essa função, calcular no x0, que é esse número, derivar ela e aplicar no x0 para ver o que você encontra. Faz esse quociente, faz a subtração, aí vai dar isso aqui. Você tem que colocar em função de 1, 10, então ficou aqui 10 a menos 1. Porque ele tem que estar nesse intervalo, ó, entre 0 e 1. Esse daqui está fora, ele é negativo. Esse aqui já entrou no intervalo, mas ele ainda não está com a precisão que eu quero. Que é 10 a menos 4. Então vai para o próximo passo. Então, no caso aqui, iteração 2, você consegue pegar usando o anterior, x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Nesse caso, você faz a conta, encontra um número que está dentro do intervalo com a precisão que você quer, que é 10 a menos 4. Pronto, então você toma sua raiz que se barra
x barra como que si, como sendo esse número aqui, certo? E quem é f aplicado nele? Aí se você pegar f e aplicar nele, você encontra essa coisa aqui, 1,8 vezes 10 a menos 5. Ó, se o problema é só encontrar a raiz, é só isso aqui. Mas se você quiser saber quem é a imagem dessa raiz, você aplicar f nele, certo? Bem, é isso. Minha sugestão é que vocês leiam, certo? Esse material digitado que eu mandei lá no problema. E esses exemplos que estão colocados bem resumidos, porque aí ele está resumido, ele não está detalhado. Então, minha atividade para vocês agora, atividade de casa, peguem esses exemplos que estão nesse material que eu digitei e façam ele abertamente. Faça a conta abertamente, certo? Na lista de exercício, parece que a maioria não fez o método. Alguns não fizeram os métodos aqui na lista, se a gente olhar para ela. Ó, o método da abscissão, certo? Teve gente que não fez, embora a gente já viu esse método. Tem gente que me entregou questões só da sexta para cima, ou seja, só com as mudanças de sistema decimal, mudança de base, mas tem gente que não fez aqui o método da abscissa, o método da abscissão, e não fez essa conta aqui, certo? Agora, veja só, você pode fazer, porque o método do processo iterativo, ó, que nem a nona, você tem a função x1 mais f de xi. Lembrando, o método das iterações sucessivas, ou método ponto fixo, você vai ter que determinar uma φ em função da sua própria equação, certo? Então, você escolhe uma φ. Mas o que você tem que fazer com essa φ? Você tem que derivar a φ e olhar se o módulo dela é menor do que 1. Se for, aí beleza, essa φ você escolhe. Se não for, você descarta. Já que no método de Newton, você vai ter que necessariamente pegar essa φ, que é x i mais 1 é igual a xi menos f de xi sobre f' de xi. Então, minha sugestão é que vocês façam a questão que usa o método de Newton agora. Eu pedi para vocês mandarem a lista, mas não precisavam fazer as questões dos métodos que a gente não viu. Então, você pode usar agora o método de Newton para fazer a oitava. Tem a, B, C, essas três questões aqui, você pode fazer o método de Newton. A nona também, certo? As raízes aqui pode ser encontrado o processo iterativo. Considere esse processo. Então, aqui o método das aproximações sucessivas, certo? Você pode tentar aplicar o método de Newton aqui também, tudo bem? Essas últimas questões, elas estão relacionadas ao próximo conteúdo, certo? Regra de sinais, método de Newton, Breuer-Ruffini, isso aqui é um método que vai ser usado agora para polinômios. É um dos próximos conteúdos. Eu tinha um plano, né, de seguir uma certa ordem antes dessa paralisação. Não sei se eu vou alterar esse plano. Eu estou pensando em começar agora já num tema do capítulo seguinte, que é estudos iterativos em matrizes e sistemas lineares. Ou então terminar essa sessão aqui de polinômios. Talvez eu termine, já que faz sentido, já que tem questões aí na lista para fazer. E adicionar umas questões extras, só do método de Newton e método das secantes, certo? O método das secantes, o método das secantes, ele tem uma característica parecida com o outro, certo? Ó, naquela tabela do método de Newton, método de Newton da secantes, deixa eu ver, de Newton, na convergência, no material, tem um aqui que eu fiz ainda até o, tem um aqui que eu fiz até o, ponto, acho que é o 10, né? Tá feito aqui até o 10 no livro. Aí você vê aí a conta todinha para encontrar, certo? Isso aqui é o que a gente já mostrou agora, que é o método de Newton. O das secantes, vocês vão ler aí, eu não vou falar, parecido com o que eu falei do método de Newton, ele tem uma coisa que utiliza a derivada da função. Isso aqui não é aquela regra da derivada da função, ela tem esse quociente aqui. Aí se você fizer aproximações de iteração, quem vai ser, eu vou aqui pegar a f de xk como sendo xk menos um termo aqui. O que é que acontece? No método no método anterior que a gente viu,
a gente teria que pegar o f' de xk, que seria isso aqui, estaria aqui embaixo. Aí, trocando o f' de xk por isso, vira essa expressão, que vira uma conta, que vira isso, certo? Então, esse método aqui, parecido com o método das tangentes, ele também tem uma interpretação geométrica que tem a ver com as retas secantes, que são essas retas que cortam o gráfico em mais de uma vez. Por que vai aparecer as retas secantes em vez de tangentes? Por conta da própria equação que a gente determina aqui, certo? A gente escreve uma equação que, quando você descreve isso em função de uma reta, o que gera são retas secantes. Isso aqui eu posso fazer uma aula específica para explicar melhor. Eu acho que, para não ficar muito longo essa conversa, vou deixar que vocês leiam melhor essa parte aqui, né? E talvez gravar uma aula melhor para poder passar para vocês, uma aula que eu explique isso com mais detalhes, certo? Mas assim, só para terminar, o que você vai fazer aqui é semelhante ao método de Newton, né? Trocar uma f' de xk pela expressão dela aqui, porque você vai fazer uma troca aqui. O método de Newton, o que é que tem que acontecer? Você tem que ter a derivada da função f em cada iteração, né? Porque você sabe que a fórmula lá, ela é f de x, né? Sobre f de xi sobre f' de xi. Então, em cada passo, você precisa calcular uma derivada. Tudo bem que a maioria das vezes essa derivada é fácil de fazer, porque os polinômios, no geral, você faz polinômio com grau pequeno, de grau 3, de grau 2. Mas se for um grau maior, aí você já tem que estar derivando todas as vezes. Se a função não for polinomial, se for uma função que exige, por exemplo, regra do produto, coisa do tipo, então vai ficar chato. Toda vida você tem que fazer isso. Aí, para evitar você, na fórmula, calcular a derivada, você troca a derivada pela expressão dela, que é essa expressão aqui. Xk menos fxk menos 1, xk menos xk menos 1. Aí isso aqui faz com que, na hora da interpretação geométrica para isso, essa coisa que você encontra aqui é simplesmente as retas secantes, né? Aqui tem, nesse 2.1 tem interpretação geométrica, partindo de dois pontos, a explicação que é você unir esses pontos aqui de tal forma que você tem a tangente da sua reta aqui vai ser dada por essa expressão. Então, se você olhar, o termo xk mais 1 vai ficar sempre em função dos termos anteriores, certo? Aqui na expressão, eu coloquei f de xk, mas é f de xk igual xk mais 1. Porque aqui do lado esquerdo não tem o xk mais 1, certo? Mas é o f de xk igual xk mais 1. Quando você fizer isso, dá exatamente essa conta aqui. É igual que tem no gráfico, né? Aí a iteração dele é a mesma, é bem parecida com o outro. Você vai fazer a tolerância, olhar, se no primeiro passo já der igual, acaba. Se não, você faz as diferenças. Se for menor do que o epsilon 1, você toma como se na raiz anterior. Se não, você passa para o próximo passo, que é o x2 em função do x1. E aí continua, né? Se der menor as diferenças, acabou. Se não, você toma os dois anteriores, né? O x0, x1, x2, e volta para o outro passo, que é pegar o x3 agora. Aí vai, o x3 vai ser calculado em função do x2. Mas só que quando você coloca o termo de xk mais 1, ou xk mais 1, aparece três termos, né? Que é o xk mais 1, que você vai descobrir. Então tem o xk menos 1 e o xk. Então, se você vai calcular o x3, você precisa ter o x2 e o x1. Por isso que aparece aqui na escolha dele dois pontos, ó. O x0 igual a x1, x1 igual a x2. Tudo bem, mas isso aqui é só para vocês colocarem aí em prática, dando uma lida, e eu vou tentar gravar alguma coisa em relação a isso, ou então pelo menos indicar algum material a mais. Vocês podem usar outros materiais também que tem na internet, certo? Podem pesquisar e eu postarei alguma coisa lá, certo? Bem, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a gente encerrar? Eu vou parar aqui minha apresentação, certo? Certo. Vocês estão vendo mais a tela mais não, né?
Não. Só estão me vendo, né? Isso. Tudo bem. Beleza, então ninguém tem nada a perguntar, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar que vocês agora leiam o material, façam essas questões do método de Newton, certo? Pode ser que eu passe mais questões do método de Newton dissecando, porque lá tem muito pouco, né? Lá tem muito pouco. Aí, até que vocês respondam essas questões e me enviem, aí eu vou preparando mais coisas, certo? Seja material tipo aula, ou digitar algum material, ou até mesmo ou gravar alguma aula, ou digitar mais material em relação aos próximos métodos, o que for o conteúdo, e vou postando. Então fica essa tarefa aí para vocês, dar uma lida nesse material que eu postei aí, para compreender melhor. Você pode reassistir essa apresentação lá, daqui a uma meia hora, 1 hora ou mais, vai chegar um e-mail aí para vocês, dizendo que está um link disponível dessa gravação. Aí você pode clicar lá e pode reassistir isso aqui, a partir do momento que eu comecei a gravar. Certo? Certo. Aí vocês façam essas questões que tem lá do método de Newton. E eu vou abrir agora como uma espécie de atividade, certo? Vai ficar lá uma atividade, eu vou colocar um prazo e vocês têm que me mandar dentro desse prazo, tá certo? Aí só as questões que têm a ver com o método de Newton, certo? E o método das secantes, o método processo iterativo. Acho que é 2 ou 3 questões só no máximo. Eu vou colocar lá como atividade, deixa eu ver a data. Eu acho que eu vou colocar uma semana, já tá bom demais, né? Até a próxima quarta, eu acho que é tempo demais, dá para fazer antes. Eu vou colocar, porque o povo sempre manda atrasado. Teve, teve gente que nem mandou essa primeira atividade, e às vezes eu vou dar pelo menos uma semana. Aí até lá eu vou produzindo alguma coisa a mais. E a gente vai se comunicando e a gente consegue marcar aí depois um outro dia para conversar mais, certo? Pois tudo bem, então eu vou encerrar aqui, viu? Qualquer dúvida é só falar lá no grupo. Pois, vou Tá encerrar. certo, valeu. Tchau. Valeu. 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 Deixa eu encerrar aqui. Entrou no máximo 8. Comigo 9. Pera, deixa eu ver se tá. Estão menino aqui ainda. Você não vê, não? Eu vejo só ele saindo. Ó. Fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. Você não consegue ver ninguém? Acho que só tem eu. Não, eu vi que eles acabaram de sair. Eu terminei.